E aí a gente tem ele, de fato, na crista da onda. Nossa, O Haddad, só dá ele agora. ministro, professor, também toca Músico, violão e toca guitarra, viu? Vamos ver aí o print do PT? Tem um print aí do Twitter do PT? Ele, inclusive, publicou também. Também publicou? Publicou. Olha aí, o PT afirma, ministro, professor e guitarrista. Além de domar a inflação e emplacar uma reforma tributária desejada há 40 anos, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda se arrisca no violão. Vamos ver o trechinho? Tá aí, olha, as imagens são do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tocando Blackbird dos Beatles, lá no podcast O Música Assunto linda, da né? Globo. Linda. A letra que inclusive diz, você estava só esperando por esse momento para se erguer. Ou seja, tudo a ver com esse momento do Fernando Haddad, né? Que tá aí descontraído, aliviado, Nossa. depois de ser alvo dessa desconfiança Não, e intensa. lembra daquela frase agora ele tá cantando. Como é que tinha uma frase que dizia que Ministério da Fazenda era só dor de cabeça, era um ministério problemático. Eu até mandei para a Juliana aí, porque fizeram uma edição, foi o Flávio Costa, que é fotógrafo, acho que também é videomaker, ele fez uma edição comparando daquela versão, Uma Escolha Difícil, que foi o famoso título do Estadão, para a eleição Bolsonaro-Lula. E aí ele fez a versão musical de Uma Escolha Muito Difícil. Mandei para a Juliana, não sei se ela conseguiu captar aí. Ela está tentando captar, ele fez uma comparação. Ele fez uma comparação, ele fez um vídeo mostrando os dois momentos. Um ministro de Lula tocando violão e um ministro de Bolsonaro tocando a sanfona. Lembra? Sim, do ministro tinha um sanfoneiro lá da forró. Embratur, que participava das lives. E aí não, né? nem é tão difícil. Só que não. Osmando, o Haddad está comemorando aí porque a gente vê claramente que ele está... Olha aí, é isso aí, esse vídeo aí. Aí tem que deixar rolar o vídeo. Vamos ver. É curtinho. Hey, Daddy, what the fuck live for me? Oh, yeah, it was another brick on the wall. Tá afinadinho. Uma vez ele tocou The Wall. Rapaz. Ele é desafinado. Sem sombra de dúvida, ele Not é the break the wall. desafinado. Olha, Osmando, o Haddad tá aí aliviado, a gente vê na cara dele, tá descontraído. Porque se você olhar essa pauta, ele inclusive hoje admitiu, olha, hoje eu não sou mais fritado como há 3 meses, ou seja, a situação de fato mudou depois de tantas aprovações importantes na sua gestão, nos 6 meses à frente da Fazenda. Foi uma aposta, talvez uma das apostas mais corajosas que o presidente Lula assumiu foi o de bancar o Haddad na Fazenda, porque ele conhecia, ele sabia das qualidades, sabia do caráter do Haddad, e o Haddad está realmente aliviado, porque não é pouca coisa, gente. Você conseguir, no convencimento, claro que entraram negociações políticas, que entraram compensações financeiras através de emendas que estavam paradas, mas o processo de convencimento que o Haddad construiu junto ao Congresso Nacional, junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado, mas, sobretudo, junto ao empresariado, às entidades representativas da sociedade, é alguma coisa descomunal. Depois de 40 anos, você tem uma reforma aprovada, não é a reforma ainda ideal, que vai se aperfeiçoando ao longo dos anos, mas é uma vitória extraordinária e ela é resultado, primeiro, da crença que o Lula teve no Haddad.
e depois do caráter, da personalidade do Haddad, da sua qualificação, da sua preparação, o conhecimento que ele tem do mercado, do conhecimento que ele tem da economia e da capacidade imensa de diálogo que ele apresentou para se tornar realmente uma pessoa hoje extremamente querida. Ver um ministro da Fazenda ser querido, reverenciado pelas pessoas comuns, é realmente algo extraordinário. E lembrando, não é, Francis, que essa posição de Haddad agora o credencia para a segunda fase. Ele, inclusive, já tem adiantado isso, dessa reforma tributária, que passa pela tributação de grandes fortunas, tributação de dividendos e também ajustes na tabela de isenção do imposto de renda. Ou seja, tudo aquilo que foi pregado, inclusive durante a campanha, e defendido não só como justiça social, mas também como uma forma de fazer o Brasil voltar a crescer, com esses projetos bem elaborados e com apoio político, a Haddad tem conseguido tocar. Olha, Ananias, quem duvida que ele vai conseguir deve estar em outra realidade, porque o Fernando Haddad ele tem se mostrado um exímio articulador. E não só nesse caso, envolvendo a reforma tributária, envolvendo o arcabouço fiscal. Eu lembro aquela decisão do ministro André Mendonça, que destravou uma ação que pode viabilizar 90 bilhões de reais para o Brasil em relação a uma regra do ICMS. Então, Fernando Haddad ele tem sido, de fato, um dos grandes destaques, se não o grande destaque da gestão Lula até o momento. Quando se faz esse exercício histórico de imaginar como o nome do Fernando Haddad foi recebido no início da gestão Lula para esse cenário de agora, se vê que realmente ele conseguiu virar o jogo totalmente. Hoje ele é, inclusive, um nome muito bem quisto pelo famigerado mercado, que tão o rejeitou quando ele foi anunciado pelo Lula. Então, acredito que ele vai sim conseguir caminhar nessas pautas. Pode não ser no modelo ideal do que é prospectado pela gestão Lula, mas com esse poder de diálogo que o Fernando Haddad tem demonstrado, especialmente com os parlamentares, com os líderes de oposição, sem dúvidas alguma, ele vai conseguir avançar também nessa pauta no tange à tributação de grandes fortunas, que já é aplicada em uma série de países do primeiro mundo, e o Brasil está, sim, devendo uma legislação nesse sentido. Alessio? Justiça seja feita, ele toca violão da mesma forma que está comandando o Ministério da Fazenda, né? Toca muito bem, tanto violão como também o Ministério da Fazenda. E aí, trazendo para o que o seu Zé Osmando falou, ele disse que é impressionante o ministro da Fazenda conseguir agradar e ser bem visto pela população, a sociedade em geral como um todo. E aí a gente pode comparar com o ex-ministro, né? A gente, se for levar para o ex-ministro do ex-presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, ele não tinha essa preferência popular, ele era bem visto entre alguns setores do mercado, entre alguns setores mais voltados para a direita, que tem esse teor mais conservador também na hora da economia, mas quando trazia para a população, muita gente não gostava, muita gente não aprovava as decisões justamente por isso, por não se ligarem a necessidades da população, como por exemplo agora essa tributação que vai vir de grandes fortunas. A gente tinha muito no Brasil esse debate de o que era justo, o que era injusto, e essa nova reforma tributária ela vem justamente para isso, para trazer essa justiça social, como a Ananias colocou, porque não era admissível que um brasileiro que tem uma moto, um brasileiro que tem um carro, por mais que popular, pagasse um IPVA e um brasileiro que tivesse um iate, que tivesse um jatinho, não. Então, é esse tipo de justiça que a gente passa a falar agora. Com essa nova reforma tributária, as coisas começam a se encaminhar para um rumo em que a gente tem essa justiça social, em que a gente aprove essas medidas e a população está vendo, Ananias, e está aprovando. Sim, Franci. E hoje, inclusive,